Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é César. O nosso canal ele foi concebido para auxiliar as pessoas que estão mudando para uma nova cultura, ou em termos definitivos, como imigrante, ou temporário, para onde você vai para estudar ou prestar algum tipo de serviço, trabalhar por um tempo. Então, a nossa intenção toda é lhe prover de ferramentas e experiências do tipo como é que eu fiz e qual o resultado que eu obtive. Aqui vão ter inclusive depoimentos de pessoas de diversas idades e matizes, onde eles vão dizer as suas próprias impressões, tá ok? Hoje nós vamos começar com a questão do estudo da língua estrangeira. Primeiro de tudo, é muito importante dizer que seja qual o método que você vai adotar, qualquer aprendizado vai depender sempre de você. Então, a questão de anotar a novidade, o aprendizado e revisar é fundamental. Quanto menos você revisar, mais lento vai ser o seu processo de aprendizado, porque quando você revisa, você está memorizando e você está expandindo o seu conhecimento a respeito daquele tópico, tá ok? Então, primeiro, professor, eu recomendo que você sempre busque um professor nativo daquela língua para a qual você quer aprender, porque independente dele te dizer o que falar corretamente, ele vai te dizer como o nativo fala. E num determinado momento, se você precisar se comunicar num nível um pouco mais elevado, que seria aí a questão de ter um trabalho melhor, ou um relacionamento social melhor, mais abrangente, vai ser importante que você se comunique de uma forma mais adequada. Existem dois aspectos ditos por uma professora gringa a respeito da fluência, tá? Você primeiro vai alcançar a fluência e depois você vai alcançar a precisão. Então é possível, geralmente você vai conseguir se comunicar num determinado momento, né? Vai conseguir se apresentar, inclusive vai conseguir trabalhar, mas ainda vai cometer alguns equívocos, vai confundir ele com ela, tempos verbais, pronomes, etc. E isso aí já é a precisão, que isso aí você já vai estar falando bem, você vai estar falando fluente e bem, tá ok? Não tem nada a ver com rapidez, tem a ver simplesmente com se comunicar de uma forma adequada em diversos níveis e em diversos ambientes. Agora eu queria apresentar para vocês 5 ferramentas que eu acho bastante interessantes, que podem lhe auxiliar a acelerar o seu aprendizado. Então, no YouTube, obviamente, você vai encontrar diversas aulas gratuitas com professores nativos, tá ok? Então, procure no YouTube aulas com professores nativos. O outro aspecto é a imersão. Não adianta ou adianta pouco se você tiver algumas horas de estudo naquela língua estrangeira e a partir dali você, missão cumprida, desliga e vai ligar a TV e vai ver o resto do dia, vai ouvir e ver, vai interagir com a sua língua nativa. Então, o ideal é que sempre, o máximo que possível, que você desligue a comunicação na sua língua nativa e passe para aquela língua que você está aprendendo. Programas no YouTube naquela língua, gravações, enfim, para você ir acostumando a sua audição e o ritmo com que as pessoas usam aquela linguagem. Nesse sentido, também bastante interessante é você acessar jornais online, gratuitos, né, de preferência, porque ali você vai ter a utilização corrente da língua, tá ok? Como é que o pessoal fala aquela língua naquele momento. Sim, num determinado momento vai ser importante você começar a ler livros, mas o jornal te dá a língua corrente, o momento
como ela está sendo usada. Ainda nos jornais, bastante interessante é você ir na seção de cartas, onde os leitores acabam se manifestando e interagindo com o jornal, e onde acontece muitas vezes, olha, abriu um bar aqui na esquina e está fazendo muito barulho, ou eu gosto do prefeito porque ele fez isso. Então isso é interessante para você ver como as pessoas comuns estão se comunicando também. Num degrau um pouco acima, você vai atrás do YouTube ou do Twitter, onde você vai atrás das tretas e das discussões, aonde as pessoas vão simplesmente se expressar como você se expressa quando se reúne com seus amigos para falar de assuntos diversos, às vezes mais ou menos inflamados, mas é bastante interessante para você ver como é que o povão usa aquela língua no momento, tá ok? Não esqueça nunca de criar a sua rotina, porque independente, muitas vezes você sabe o que falar, você sabe como falar, mas a sua musculatura não lhe obedece, porque você desde a tenra infância você começou a usar a sua língua nativa. E aí é muito, muito, muito importante. Isso aí é um assunto, é um aspecto que vai impactar diretamente na sua comunicação, tá? Você vai ter que vencer vícios e costumes musculares que são, eles às vezes eles atrapalham bastante, se não forem devidamente exercitados. Então você tem YouTube, você tem o Google Translate, que é o tradutor do Google, que é interessante só para dizer como é que escreve. Ele não vai lhe dar uma ideia acurada, uma ideia mais precisa da formação da frase, tá ok? Você deve usar também, você pode usar também o Google Images, o Imagens, tá? Porque de repente você está achando que isso aqui é um lápis e naquela língua eles vão usar um, dois ou outros, um ou outro conceito a respeito desse objeto, tá ok? Então é legal você cruzar o Google Tradutor, viu como é que chama, e joga no Images para ter aquela precisão, aquela impressão final sobre aquele conceito. Outra ferramenta bastante interessante para quem está buscando o aprendizado do inglês é uma ferramenta chamada YouGlish. YouGlish, que é uma mistura de you com English, ok? Que é você no inglês. Lá você vai escrever The book is on the table. E ele vai lhe trazer as imagens gravadas de discursos, palestras, aulas. Não vai lhe trazer filmes, tá ok? Vai lhe trazer palestras, entrevistas, onde as pessoas estão usando aquela expressão. Muito importante para você ver se aquilo existe, se aquilo é utilizado, tá? Ele não vai lhe corrigir. Se você botar, provavelmente, the book are on the table, ele vai dizer que não existe, porque está errado, tá? Então, você vai usar outra ferramenta, que se chama o Free Grammar Check, que é o checador de gramática livre, tá ok? Você vai escrever lá, the book are on the table. Ele vai dizer, no, the book is on the table. Aí você pega aquela frase correta, às vezes uma pequena expressão, às vezes até uma gíria, e você joga no YouGlish e você vai ter lá, dependendo da frequência com que aquela expressão é usada, as coisas mais comuns você vai ver, às vezes, você pode ter até 25 mil vídeos com aqueles trechos, e você, inclusive, mostrando a pessoa dizendo aquela expressão, utilizando aquela expressão, tá ok? Então, YouTube, Google Translate, Google Images, o YouGlish, o Free Grammar. Tem uma ferramenta que pode lhe auxiliar, que talvez seja interessante como complementar, que é o How to Pronounce, que é como pronunciar, tá ok?
Aí ele vai te mostrar ali através de um gráficozinho, dos desenhos. Ela não é tão precisa como um professor ou como um ser humano, mas pode sim lhe auxiliar. Agora, bastante interessante também é o seguinte, pessoal, não adianta você, agora eu quero aprender inglês, então eu vou começar a assistir o Friends sem legendas. Vai ser frustrante, pessoal. Não vai dar certo e a frustração traz a desilusão e a desilusão vai consumir a tua energia. Se você está começando, o ideal é você começar mesmo pelo Teletubbies, porque as pessoas que hoje estão fluentes, quando eles começaram a aprender inglês, eles começaram a aprender com vídeos e com professores ensinando palavras e uma comunicação infantil, simples, básica. Aí você passa para os filmes da Barbie, de acordo com a sua capacidade, porque, repito, não adianta você... É interessante você ouvir, né, botar lá o jornal na televisão estrangeira para ir ouvindo o ritmo, para ouvir entonações e para ir identificando alguma coisa. Mas o aprendizado mesmo, vá sempre no seu ritmo, no seu nível de conhecimento. Porque uma coisa é você conseguir ler ali no YouTube o que as pessoas estão comentando e como estão... E aí você ter usar as outras ferramentas para conferir o significado, etc. Mas para para começar o ritmo da comunicação, comece com os filmes no seu nível. Então, Teletubbies, Barbie, Paw Patrol, enfim, os filminhos lá de criança, e aí vai evoluindo. Da mesma forma, você pode tentar acessar na própria internet, você vai encontrar livros infantis daquelas, porque eles são direcionados para um público com uma menor capacidade comunicativa. E aí você vai evoluindo e à medida que você vai calcando aqueles degraus, você se sente mais incentivado, mais disposto, mais gratificado, e isso vai ajudar e acelerar o seu aprendizado, tá ok? Por fim, então, tome cuidado quando lhe prometem seja fluente em 3 meses, em 4 meses, em 5 meses, 6, não dá certo, velho, tá entendendo? As pessoas aí que são fluentes hoje, eles estão há anos, desde criança falando aquela língua, tá ok? Nunca é tarde para começar, vai dar certo sempre para todo mundo, depende só do seu esforço, e essa é a parte boa, tá ok? Aguarde o nosso próximo vídeo, deixe por favor aí o seu gostei, caso você tenha achado interessante o conteúdo, veja nos comentários os links que eu comentei aqui, por favor deixe também algum comentário que você achar pertinente, e nos vemos na próxima. Valeu, um abraço, tchau, tchau.